embora saibamos que dentro da mensagem existem grupos que acreditam e ensinam que Branham, ou William Branham, é o Deus Todo-Poderoso, o Cristo do dia, o Messias de Kentucky, o lugar de adoração escolhido por Deus, etc. Ainda assim nos arriscamos a perguntar aos seus seguidores se isso é ensinamento bíblico ou apenas uma heresia criada por esses grupos que se baseiam em citações como as seguintes: tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Pregada no dia 27 de novembro de 1965, parágrafo 212. E Elias não foi. Esse não foi Elias. Esse foi o Espírito de Deus em Elias. Elias era um homem. Agora, temos tido Elias, e capas de Elias, e mantos de Elias, e tudo de Elias. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. É para ele vir conforme Mateus 17, ou seja, Lucas 17:30. Diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre o seu povo. Não um homem, Deus, mas virá através de um profeta, ou seja, Jesus Cristo já veio na pessoa de William Branham. Se você acredita que William Branham é o profeta de Malaquias 4, e Branham está dizendo que aquele não era um homem, era o próprio Deus, então esses grupos estão certos. E aí? O restante dos branhamistas, o que vão fazer? Pregação dos ungidos dos últimos dias, do dia 25 de julho de 1965, parágrafo 100. Ele vai dizer o seguinte: o Espírito Santo é o profeta desta hora. O Espírito Santo é o profeta desta hora. Ele está vindicando sua palavra, provando-a. O Espírito Santo foi o profeta da hora de Moisés. O Espírito Santo foi o profeta da hora de Micaias. O Espírito Santo, o qual escreveu a palavra, vem e confirma a palavra. Então o Espírito Santo é o profeta desta hora. Epa, os fones estão aqui a escorregar. Vamos me desculpar aí. Continuando. Veja que William Branham acredita que o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, se você crê que Branham é Elias ou que ele é o Espírito Santo, então você precisa também crer que ele é a reencarnação de Jesus Cristo, o que seria uma autêntica blasfêmia, é claro. É com base nesses argumentos que alguns grupos da mensagem estão crendo que William Branham é o Espírito Santo prometido em São João 14:26, que diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Pronto. Isso é só uma ponta do iceberg que está mergulhado no mar da mensagem. Só para não deixar uma ponta solta existente no parágrafo anterior, onde Branham afirma que temos tido Elias e capas de Elias e mantos de Elias e tudo de Elias, ele estava se referindo a John Alexander Dowie, nascido na Escócia, emigrou em 1860 para a Austrália, onde ordenou-se ministro congregacionalista. Dowie deixou sua função pastoral para tornar-se pregador e curador itinerante em 1880. Emigrou uma vez mais para os Estados Unidos e em 1896 fundou sua cidade, Zion, ou Sião, ao norte de Chicago, e organizou sua igreja, a Christian Catholic Apostolic Church, ou seja, a Igreja Cristã Católica Apostólica. Por motivos de escândalos pessoais e má gestão financeira, sua utopia em Zion entrou em decadência
a partir de 1903. Mesmo assim, a concepção de cura divina de Darwin influenciou o nascente pentecostalismo. Alguns missionários oriundos de Zion ou Sião foram para a África do Sul e iniciaram o que é hoje conhecido como zionismo, movimento cristão africano. As fontes dessas informações estarão no vídeo quando estiver já editado. E aqui temos as fotos da capa de Elias que Branham está ridicularizando lá em cima. Aqui está o próprio Darwin. John Darwin foi um restauracionalista que procurou recuperar a condição primitiva da igreja. Guarde isso. E isso aqui, os crentes da mensagem também aplicam ao William Branham. Ele, Darwin, acreditava em um fim dos tempos e na restauração dos dons espirituais para a igreja. Isso te faz lembrar alguma coisa? O branhamista. Em 1899, ele afirmou ser mensageiro de Deus. E em 1901, afirmou ser o retorno espiritual do profeta bíblico Elias. Branham disse que o profeta deste dia é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Darwin está dizendo que ele era o retorno espiritual do profeta bíblico Elias. Epa! Alguma coisa estranha aqui. E denominou-se como Elias, o restaurador. O profeta Elias, ou o terceiro Elias. Interessante, muito interessante. Mas um facto curioso sobre Darwin é que em algum momento da vida de Branham, ele acreditou que Darwin era um profeta que profetizou sobre o seu nascimento. Esta declaração encontrou na seguinte pregação. Ou seja, antes de Branham zombar das capas de Alexander Darwin, próprio William Branham em certo momento acreditou que Darwin era um profeta que profetizou sobre o seu nascimento. E veremos isso aqui. Na pregação Nossa Esperança está em Deus, pregada no dia 29 de setembro de 1951, parágrafos 21 ao 24, Branham vai dizer o seguinte: como o Dr. Darwin, em sua morte, profetizou que eu viria para aquela cidade 40 anos depois de sua morte. Sem saber de nada, ele morreu num dia e eu nasci no dia seguinte. E 40 anos depois, entrei na cidade, sem saber nada sobre isso. Oh, como o grande movimento de Deus está acontecendo! Eu ouço o som da abundância de chuva. Agora, no capítulo 6, no versículo 8, ouça com atenção. Deus nunca prometeu abençoar minha palavra, mas prometeu abençoar sua palavra. E agora ouçam com atenção, enquanto estamos duplicando o dia em que este grande homem, Eliseu, que tinha uma porção dobrada do espírito de Elias. Nunca houve ao mesmo tempo 2 profetas na terra ao mesmo tempo. Houve muitos profetas menores, mas houve um profeta maior. E Elias foi o profeta até que Eliseu veio. Então, quando Elias estava decolando, uma porção dobrada do espírito de Elias, o espírito de Elias veio sobre Eliseu. Veja, lembre-se sempre disto. Deus tira o seu homem da terra
mas nunca tira o seu espírito. Seu espírito desce desta maneira. Veio sobre Elias, passou de Elias para Eliseu, fora de Eliseu, e venha João Batista. Fora de João Batista, está previsto que virá novamente nos últimos dias. O mesmo Espírito vem, é o Espírito de Deus. Ou seja, amigos inscritos no canal Desmistificando Branham, crentes da mensagem que estão atrás de informações, alguns para fazerem vídeos criticando o canal e outros para aprender. Aqui Branham está a dizer o seguinte: Alexander Dowie profetizou sobre a vinda de William Branham. E como não podem existir dois profetas maiores ao mesmo tempo, então Dowie teve que partir para que o espírito que estava nele, em Dowie, fosse ou caísse em dupla porção em William Branham. É o que Branham está dizendo nesse parágrafo, ou nesses parágrafos. E é assim que a mensagem foi construída. Branham era muito astuto. Essa pregação ele pregou na cidade onde Dowie morava. Então, para arrebanhar aquelas ovelhas de Dowie, ele falou as coisas que estão ali. Eu acho que essa pregação não está traduzida ainda para o português. Essa tradução fiz usando o Google, ok? Não tenho essa pregação em português. Perfeito. Repare que de uma forma muito sutil, William Branham está fazendo as pessoas crerem que Dowie era, na verdade, o profeta Elias e que ele, Branham, era o profeta Eliseu. Checkmate. Este sermão ele pregou na cidade onde Dowie morava. Mas já no sermão, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus, pregada no dia 27 de novembro de 1965, parágrafo 212, ele afirmou que esses Elias, melhor dizendo, eram falsos, tal como ele vai confirmar isso na seguinte pregação. O quarto selo, pregada no dia 21 de março de 1963, parágrafos 122, 123, ele vai dizer o seguinte: tivemos as vestes de Elias. Tivemos as vestes de Elias. Tem havido pessoas que, reticências, John Alexander Dowie está enterrado lá em cima, envolto em um manto. Ele disse que era Eliseu. Não, era Elias, não Eliseu. E tivemos todos os tipos de coisas assim. O que é isto, afinal? É apenas para tirar uma verdade que será apresentada. William Branham. Vê? Eles tinham falsos cristos antes da época de Jesus. Vê? Eles sempre fazem isso. É Satanás lançando uma falsificação para perturbar as mentes e a fé das pessoas antes que a coisa realmente aconteça. Isso é tudo. Gamaliel não disse a mesma coisa aos judeus naquele dia. Disse: não houve um homem que se levantou e professava ser este e levaram 400 para o deserto, eles morreram e assim por diante. Disse: todo ramo que meu Pai Celestial não plantou, disse Jesus, será arrancado. Oh, William Branham. Pronto, vamos me desculpar, é que está muito engraçado
Porque nós vimos no parágrafo da pregação anterior, intitulada Nossa Esperança está em Deus, Branham vai dizer que o doutor Alexander Dowie foi que, já sou agora aqui um pouquinho, profetizou que eu iria para aquela cidade 40 anos depois de sua morte. Sem saber de nada, ele morreu num dia e eu nasci no dia seguinte. E ele tinha o Espírito Santo. Agora Dowie já é falso. Foi Dowie que enviou, ou seja, foi Satanás que enviou Dowie para perturbar a mente dos branhamistas para não crerem que William Branham é o verdadeiro Elias de Malaquias 4. Muito engraçado. Continuando aqui. Para uma mente aberta, consegue perceber o que Branham está dizendo nestes parágrafos. Branham está dizendo que todos os pregadores que ensinaram o que ele ensinou, fizeram o que ele fez e acreditaram no que ele acreditava ser uma promessa que deveria ser cumprida nele, eram falsos. E que era Satanás levando uma falsificação antes que ele, Branham, tivesse chegado. É isso que Branham está dizendo nesse parágrafo. William Branham era um homem muito astuto. Ele não perdia nenhuma oportunidade para fazer as pessoas acreditarem nas coisas que ele acreditava serem a verdade revelada exclusivamente a ele. Não aos outros. Mas a verdade é que Branham usou as opiniões e crenças de homens como Dowie, Larkin, Russell, Smith, entre outros, em seus sermões, sem, no entanto, dar crédito a esses homens. Esse é um corte do aulão do João. Assista o vídeo completo com o link que está na descrição deste vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com mais almas para serem libertas desse engano. Gratidão a todos.